Fala, torcedora do Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Quinta-feira, falando aqui de Vasco, como sempre. Vamos falar de algumas situações aí que estão sendo noticiadas nos bastidores. Não tem muita novidade, muita especulação, é claro. Especulação, vocês sabem que nós não vamos aqui tá dando ênfase. Então vamos falar do que é realidade, né? Uma das realidades é o que o Vasco precisa é melhorar muito, principalmente com relação aos jogos que vão vir pela frente, né? Então, galera, puder aí dar uma curtida, se inscrevam no canal aí. A gente vai falar um pouco de Vasco. Então, galera, o Vasco nesse primeiro trimestre aí mostrou, né, muitos pontos deficitários. Precisa melhorar muito em algumas situações, principalmente tática. O time está sem nenhum sistema tático, uma forma de jogar muito aquém do que é o Vasco da Gama. O técnico Barbieri vai ter muito trabalho. As peças, tem alguns jogadores que realmente têm condições de estar ali jogando, mantendo ali o seu padrão, como os próprios laterais. É claro que falhas vão acontecer, isso é natural. A gente não vai aqui massacrar um jogador por uma falha sequer, mas não pode se tornar uma coisa repetitiva falhas, porque são em falhas que o time sai possivelmente com uma derrota numa partida. Então tem que se acertar muito isso. Jogadas repetitivas tem que ser feita com os jogadores. Bolas paradas, precisa ser treinada muito em bola parada. O Vasco não sabe atacar equipes fechadas. Muita coisa a melhorar. Então é isso. Um resumo de que é o Vasco. Muita coisa a melhorar. Esperamos que o Barbieri comece a atuar um pouco mais, comece a tratar um pouco mais dessa questão tática dos jogadores. Algumas novidades com relação ao Vasco é que o Vasco já anunciou, a diretoria, que pretende trazer entre 3 a 5 reforços. Então, já está sendo anunciado alguns jogadores aí, infelizmente. Às vezes eu acho por irresponsabilidade de algumas pessoas, jogam nomes, muitas das vezes que nem estão no radar do clube. Então, a ideia é dos 3 a 5 reforços. Jogadores, só quando tiver contratado, nós vamos chegar aqui junto a você, torcedor, e debater e comentar sobre o jogador que está vindo, tá? Então existe aí as especulações, mas essas questões aí a gente deixa passar e vamos comentar a partir do momento que vestir a camisa. Outra coisa, dentro das especulações de trazer jogadores, dentro da ideia de trazer jogadores, o Vasco pretende mandar embora alguns jogadores, até porque não estão atuando, não estão jogando, fazem números, o elenco está um pouco inchado. Me parece que tem a ideia de se colocar uma média de 30 jogadores no elenco. Então, dentre esses jogadores que podem ser dispensados, isso é anúncio dito pelo, inclusive, alguns jornais importantes aí, jogadores como Edmar, Zé Gabriel, Gabriel Dias, são jogadores que podem ser dispensados. E dentre esses jogadores podem ser emprestados Vinícius, Ulisses e o Laranjeira, porque são jogadores que estão no elenco, estão fazendo parte, né, dali da folha salarial. Então também é uma forma também de enxugar um pouco a folha, até porque vai trazer jogadores, então isso acrescenta também com relação a salário, coisa de planejamento financeiro. Isso é a questão que eles podem também estar querendo movimentar, criar uma medida ali de salário com relação a esses jogadores possivelmente dispensados. O Gabriel Dias é um jogador, um ponto que foi colocado, é que ele deve demorar um pouco mais, porque está sendo tratado no clube, está machucado. Então esse jogador ainda pode se esperar um pouco mais
da sua saída. Mas esses primeiros que eu disse aí, o Edmar e o Zé Gabriel, tá sendo sondada aí a ideia de saída desses jogadores. Está sendo especulada a ideia da saída desses jogadores. Então, realmente também acho necessário, porque são jogadores que não estão trazendo muito, não estão agregando muito ao time, então a necessidade de dispensar seria o ideal. Podem acrescentar muito em outros clubes, coisa que não está acontecendo no Vasco da Gama. Então é isso, galera. Dentro das possibilidades de novidades, nós vamos chegar aqui no canal e vamos falar para vocês em relação a contratações e não contratações, dispensa e não dispensa. A gente vai dialogando com você, torcedor, para a gente não poder aqui sendo um pouco meio que só especulativo. A gente tem que tentar aqui ser didático para poder estar ajudando também na informação, que a gente não é um canal de informação, a gente é canal de torcida vascaína, um torcedor vascaíno que quer que as coisas funcionem dentro do clube da maneira mais correta possível, né? E a gente sabe que com relação às contratações, a janela fecha dia 4 de abril, então precisa correr um pouco mais aí. O Paulo Brax está muito lento, tem que acelerar um pouco mais isso aí. Se existia a ideia de dia 1º de abril contratar, a janela fecha dia 4, então precisa acelerar um pouco mais aí para poder já pelo menos estar assinando aí com alguns jogadores, para que mesmo que apresente no dia 1º de abril, já tem que estar acertando as contratações de imediato, né? Seja com pagamento à vista, a gente não sabe qual vai ser as tratativas, mas que corra logo na necessidade de pelo menos um meia, um atacante de lado, e me parece também que existe a ideia de mais um cabeça de área, até porque o Andrei vai sair no meio do ano, então pode ser a questão desse sentido aí. Valeu, galera! Então, no sábado eu venho aqui falar um pouco mais de Vasco, de outras novidades, de nossas ideias, um pouco que a gente também dá a nossa opinião com relação, e agradecer sempre a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Chateado pelo que aconteceu das desclassificações, mas vida que segue, vamos torcer para que o Vasco melhore e faça um ótimo Campeonato Brasileiro, que começa no meio do mês de abril, contra o Galo lá em Minas. Show de bola? Galera, comenta, compartilha o que vocês acharem aí, como está o canal, o vídeo, que possa melhorar. A gente vai chegar aqui e vai dar uma acrescentada aí. Valeu? Tamo junto. Muito obrigado a todos aí. Saudações vascaínas.